Oi meninas, bem-vindas ao canal Eleven Lash Academy. Eu sou a Dani, eu sou Lash Designer há mais de 4 anos, eu tenho bastante experiência nesse mercado e o meu objetivo aqui nesse canal é descomplicar a sua vida como Lash Designer para que você consiga executar um bom trabalho e construir o seu nome na sua cidade também. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre as principais técnicas de extensão de cílios que nós temos hoje no mercado, para descomplicar a sua vida nesse sentido, porque quando a gente termina o curso, muitas vezes a gente não sabe quais as diferenças e dessa forma a gente nem mesmo consegue explicar para a nossa cliente para oferecer para ela as melhores opções de acordo com o que ela busca ao procurar os nossos serviços. Para começar, eu vou falar sobre a extensão de cílios fio a fio, que é essa aqui, a mais clássica, a mais comum, uma das mais antigas também, que acredito que todo mundo conhece. Nessa extensão de cílios, como vocês podem ver, ela não traz volume. A gente aplica só uma extensão de fio sintético para cada fio natural da cliente, ou seja, os fios só serão alongados, não vai trazer volume. Então, se é uma cliente que já gosta de volume, já gosta de algo mais chamativo, esse modelo de cílios não é para ela. Esse modelo de cílios é para aquela cliente que gosta do mais natural possível, que só quer o efeito rímel mesmo. Depois dessa, a gente também tem o volume russo, que é esse aqui. O volume russo, ele já oferece muito mais volume, é o contrário do fio a fio. Então, já é para aquela cliente que gosta mais de volume, que já gosta mais de algo mais chamativo. E nessa extensão, a gente também usa fios que não são fios tecnológicos, são fio a fio também. E a gente monta o leque ali na hora que a gente está executando o serviço. E podem ser colocados até 6 fios por fio natural da cliente. Nesse caso, os fios eles precisam ser bem mais finos, para que não tenha tanto peso, para que não incomode essa cliente e para que não venha cair os cílios natural dela também. A gente também tem um volume que é bem conhecido, que é o volume híbrido. Como o próprio nome já diz, é um volume que mistura dois tipos de extensões, ou seja, o fio a fio e volume. Então, nesse tipo de extensão, a gente coloca um fio a fio intercalando com o volume. Então, você põe um fio a fio e 2 ou 3 fios, talvez até mais, dependendo da espessura do fio que você estiver usando. E assim você vai conseguir um volume meio termo. Isso é para aquela cliente que fala assim, eu gosto de volume, mas não tanto. Então, se a cliente é uma cliente que gosta de algo natural e meio termo, essa extensão de cílios é para ela. Tipo, quando eu falo isso, dá para cortar no meio, para não ficar tão... Dá. Tá. Aí temos esse aqui, que é o queridinho, é o volume brasileiro. Nele, a gente já consegue também trazer volume e entregar um trabalho muito mais rápido para a cliente, porque são feitos com fios que a gente chama de autofãs, ou fios tecnológicos. Ele já vem em formato de Y, então você consegue entregar esse volume para a cliente. Ele é um cílios também bastante chamativo e ele é bem preto, tem um fio um pouquinho mais grosso, então para a cliente que gosta de volume também ele é interessante. E mais ainda porque você consegue executar o serviço muito mais rápido, fazendo o volume com os fãs que já vem prontos. O volume egípcio, que é esse aqui, é um volume que também está sendo muita tendência aqui no estúdio, ele está sendo bastante pedido, está substituindo até o brasileiro, porque ele é um cílios que, apesar dele ter volume, ele oferece um volume mais delicado. Os fios dele são em formato de W, então você também consegue entregar volume executando esse serviço com um pouco mais de rapidez do que se você fosse fazer fãs ali no momento que você está executando o trabalho, como ficaria, por exemplo, o volume híbrido. Aí temos também o volume express. O que é o volume express? Ele é o que a gente consegue entregar com mais velocidade para a cliente. Então, se a cliente está sem tempo, esse é o volume ideal. Por quê? Porque nesse volume aqui, você não coloca extensões em todos os fios. A gente acopla extensões apenas em 50% dos fios da cliente. Você vai intercalando com a extensão de cílios em um e o outro não. Geralmente, a gente usa para executar essa técnica o mesmo fio que a gente usa para o brasileiro, o fio no formato de Y. Agora, uma tendência que chegou para ficar é esse maravilhoso aqui, que é o Fox Eyes. Fox ou Fox Eyes, depende da região, muda um pouco a nomenclatura, mas é a mesma coisa. Nesse tipo de cílios, o mapeamento vai ser sempre o gatinho, onde os fios do início do canto interno do olho são menores e os do final, do canto externo, são maiores. Então, para criar esse efeito alongado. O grande diferencial desses cílios é que a curvatura que a gente usa para executar essa técnica é a curvatura L ou M
ou você pode também fazer um mix de curvatura, iniciar ali do canto interno até o meio do olho, na curvatura C, depois fazer uma transição suave, geralmente usando um fio LM ou M para fazer o restante. E para acentuar ainda mais o efeito dessa técnica, você pode usar spikes nos 2 ou 3 últimos fios do canto externo. Então fica realmente um resultado muito legal, como esse outro aqui. Nós também temos o capping, que ao contrário do que muita gente pensa, o capping não é um tipo de extensão de cílios, é a técnica que a gente usa para executar algum tipo de extensão de cílios. Ou seja, todas essas técnicas que a gente já falou aqui, elas podem ou não ser executadas com capping. Nele, a gente acopla 2 extensões de fios no fio sintético da cliente. Então, ou seja, se você está usando um fio brasileiro em formato de Y para fazer o capping, você vai acoplar um fio por cima e o outro por baixo do fio natural da cliente. Essa técnica a gente chama de sanduíche. Também tem a técnica de empilhamento. Você põe um fio por cima, a outra extensão por cima também da primeira extensão que você colocou. Temos prós e contras nessa técnica. Os prós são que é um cílios que é muito volumoso, então para a pessoa que gosta de bastante volume, ela vai gostar desses cílios. E que a gente pode executar qualquer uma dessas técnicas que foi falada antes, a gente pode executar qualquer. Também é um cílios que tem muito mais durabilidade do que os cílios que não são executados com capping, porque os fios naturais da cliente ficam encapsulados. Porém, o contra também é que, por ele ser muito volumoso, algumas pessoas não gostam, em que ele leva muito mais tempo para ser executado do que as extensões de cílios comuns. Então, não é uma técnica recomendada para uma lash designer iniciante ou que tenha pouca prática. Então, nesse caso, a gente recomenda sempre que a pessoa tenha mais prática e mais tempo de experiência para poder conseguir executar um capping, porque senão demora muito e pode dar muito stick também quando você estiver executando essa técnica. Aí temos também o Sirena. O Sirena divide muitas opiniões, porque é uma extensão de cílios em que a gente só coloca extensões de cílios do meio ao canto externo dos olhos. Então, essa extensão de cílios é para aquela cliente que só quer aquele puxadinho mesmo, que às vezes fala, eu gosto só do puxadinho, eu não gosto de muito volume. Então, essa cliente vai gostar do Sirena. E também a gente pode executar ele com uma técnica de express do canto interno até o meio e normal do meio para o canto externo. Então, assim você consegue resolver essa questão do canto interno não ficar com cílios. Porque às vezes o contraste entre o fio natural da pessoa e a extensão de cílios é muito alta. Então, nesse caso, seria bom você executar com uma técnica de express do canto interno até o meio para não ficar aquela diferença tão grande. Nessa técnica, a gente pode usar a curvatura M ou C ou um mix de curvaturas também. Então, é importante observar que curvatura combina com o tipo de cílios que a gente quer executar, porque se a gente não observa isso, nem sempre a gente vai conseguir o resultado que a gente espera. O Sirena, ele fica assim, né? Aí nós temos também os cílios marrom. O cílios marrom é bem interessante porque é um dos cílios que fica assim também. Ele reduz também a questão do contraste entre as extensões de cílios e o cabelo e a sobrancelha das pessoas que têm o cabelo ruivo, das loiras, das pessoas que têm a pele muito clara. Então, às vezes, essas pessoas elas não querem fazer extensão de cílios porque, mesmo que não seja volumoso, às vezes fica muito marcado, fica muito chamativo por conta do contraste. Então, o cílios marrom é uma ótima opção para você também não perder essa cliente, para você ter esse leque de opções para oferecer para a sua cliente e deixar todos eles felizes. Então, a maioria dos tipos de cílios, eles oferecem também as opções marrom. O fio do brasileiro, o fio do egípcio, o fio a fio em todas as curvaturas. Então, todas essas opções que a gente já falou antes, elas podem ser executadas com os fios marrons. Então é isso, gente. É muito importante também, antes da gente oferecer todas essas técnicas para as clientes, é importante a gente testar, a gente treinar, a gente estudar bastante. Porque se você só viu uma foto, só viu um vídeo a respeito daquilo ali, você não sabe exatamente como que aquele cílio vai se comportar, como que vai ficar. Então é bom você testar antes, fazer modelo, até para poder tirar foto, para poder ter o portfólio para mostrar para a cliente, porque quando a gente fala de um tipo de cílios para um cliente, a primeira coisa que ela pede é uma foto para ver. Então, se você não tem essa foto para mostrar para ela, você não consegue mostrar como que aquele cílios vai ser. E também é importante você estudar a questão do visagismo e que tipo de olho combina com qual tipo de mapeamento,
para você também, às vezes a cliente vê uma foto da internet e acha bonito e chega pra gente e fala assim, eu quero esses cílios. Só que o tipo de olho daquela foto que ela viu não é o tipo de olho dela. Então, isso pode deixar o olhar dela muito aberto ou pode piorar talvez um defeito que ela já tenha e não goste. Então, assim, você como profissional tem que prestar bastante atenção nesse tipo de coisa, estudar bastante para saber, entender e encontrar um meio termo entre o que a cliente quer e o que vai ser melhor para ela. Então, isso vai ser o seu grande diferencial como profissional. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente vai estar sempre por aqui com o objetivo de realmente descomplicar e trazer clareza sobre assuntos relacionados à extensão de cílios e... não sei falar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscreva no canal e se você gostou, curte e compartilha com uma Leste amiga que também está precisando desse conteúdo. Até a próxima!